pessoal do 8º ano, aqui é a professora Bárbara de Matemática e nessa primeira semana nós vamos trabalhar uma revisão sobre os números inteiros. Bom, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números positivos, negativos e o zero. Então, são todos os números naturais, que são os positivos, o zero, mas também ele inclui os números negativos. Então, este é o conjunto dos números inteiros. Algumas operações com números inteiros têm regrinhas um pouco diferentes das que vocês eram acostumados quando faziam apenas com números naturais, apenas com números positivos. Vamos relembrar. Bom, quando nós temos sinais iguais, tanto na adição quanto na subtração, o número a gente vai somar e vai conservar o sinal. Como assim? Se eu vou somar dois números positivos, o resultado será positivo. Se eu vou somar dois números negativos, o resultado será negativo também. É só pensar em dinheiro. O que for positivo é o que você tem. O que for negativo é o que você deve. Se eu tenho dois valores, por exemplo, eu tenho 20 reais, então é positivo, eu tenho, mas eu também tenho 50 reais. Eu tenho 20 e eu tenho 50, então eu tenho, positivo, 70. Mas se for o contrário, se eu devo 20 reais para uma pessoa, mas eu também devo 50 reais para outra pessoa, eu tenho uma dívida de 70 reais. Se eu devo, é negativo. Ok? Alguns exemplos. Mais 2, mais 5, mais 7. Mais 10, mais 22, mais 32. Esse mais que vem antes do 2 e do 10 não é obrigatório de ser escrito. Se não tiver nenhum sinal, ele é positivo. Menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4 é a mesma coisa que escrever menos 5 mais menos 4. Então, se eu devo 5 e eu devo 4, eu devo 9. Menos 56, menos 12. Eu devo 56 e eu devo 12. São duas dívidas. Então, eu devo 68. Lembrando que no negativo é obrigatório aparecer o sinal na frente. Com sinais diferentes, a gente vai conservar o sinal do maior número. E depois a gente subtrai. Ou soma. Bom, vamos lá. Se eu tenho um positivo e o outro negativo, eu já sei que esse menos é para indicar que eu vou fazer uma subtração. Se eu tenho o primeiro negativo e eu vou somar com o segundo negativo, eu já sei que é um resultado negativo. Bom, passei aqui. Alguns exemplos, vamos lá. O sinal a ser conservado é o do maior número. Vejam comigo. O primeiro aqui, o 3, ele está positivo. O 4 está negativo. Então, o maior número é o 4 que está negativo. Então, o resultado, eu tenho certeza que será negativo, porque o sinal do maior número é negativo. Por isso, menos 1. Menos 15 mais 20. Menos 15 é um número negativo, mais 20 é um número positivo. Entre os dois, o maior é o 20. O sinal do 20 é positivo, então é o sinal dele que será conservado. Será mantido o sinal do maior número, por isso o resultado dá positivo. Ah, não quero pensar nisso não, não gostei muito dessa regrinha. Pense em dinheiro. Eu tenho 3 reais, mas eu estou devendo 4, então eu estou devendo 1. Eu tenho uma dívida de 15, mas eu tenho 20 reais. Então, eu consigo pagar a dívida e ter um troco de 5 reais. Na multiplicação e na divisão,
Quando nós vamos multiplicar números que tenham sinais iguais, o resultado sempre será positivo. Vamos lá, tanto na multiplicação quanto na divisão. Multiplicar dois números positivos, resultado positivo. Dividir dois números positivos, também resultado positivo. Muita atenção, se eu vou multiplicar dois números negativos, o resultado será positivo. Assim como quando eu divido números negativos, o resultado também será positivo. Então, numa conta com dois números com sinais iguais, ou os dois positivos, ou os dois negativos, o resultado sempre será um valor positivo. Mais 2 vezes mais 4 é mais 8. Menos 4 vezes menos 10, os dois são negativos, mas o resultado é mais 40. Menos 20 dividido por menos 2 é uma divisão, mas os sinais são iguais. O resultado vai ser positivo, mais 10. Mais 15 dividido por mais 3, o resultado será positivo, mais 15. Quando nós temos sinais diferentes, o resultado, tanto na multiplicação quanto na divisão, será negativo. Aí não faz diferença quem é maior e quem é menor. É só análise de sinal. Um número positivo multiplicado por um número negativo sempre será negativo. Não importa a ordem, o negativo pode vir primeiro. Se ele vier primeiro, um negativo vezes um positivo vai ser negativo. A mesma coisa vale para a divisão. Um número positivo dividido por um número negativo ou o contrário, o resultado sempre será negativo. E aqui estão alguns exemplos provando isso. Mais 6 vezes menos 7, menos 42. Menos 12 vezes mais 2, menos 24. Mais 100 dividido por menos 2, sinais diferentes, menos 50. Menos 125 dividido por mais 5, menos 25. Bom, em resumo, se dois números possuem o mesmo sinal e eu estou multiplicando ou dividindo, a resposta será positiva. Se dois números têm sinais diferentes e eu estou multiplicando ou dividindo, o resultado será negativo. Bom, tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem sobre essas 4 operações lá no portal. Para o vídeo um pouquinho e vai lá fazer. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo ou me chamar no WhatsApp, caso a dúvida permaneça. Seguindo, a próxima operação é a potenciação. Para quem não lembra, a potenciação é a multiplicação de um número por ele mesmo, o número que a gente chama de base, que é o que fica embaixo, o número vezes ele mesmo, a quantidade que indica no expoente. O expoente é o número de cima. Então, eu vou multiplicar um número por ele mesmo, n vezes. Esse n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, podem ser qualquer valor, positivo ou negativo. Bom, alguns exemplos. 2 elevado a 5, então é o 2 vezes ele mesmo, quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 nunca vai entrar na conta. Ele só indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 2 pelo próprio 2. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 32. Caso eu tenha um número negativo, eu tenho que levar em consideração a regrinha do sinal. Então, tá o cubo, tá elevado a 3. Então, o menos 2 vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. Menos 2 vezes menos 2. Isso dá um número positivo. Falei sobre isso na primeira parte do vídeo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Vezes menos 2, porque eu tenho que fazer a multiplicação 3 vezes, mais 4 vezes menos 2,
são sinais diferentes na multiplicação. Por isso ficou menos 8. Prestem muita atenção. Isso aqui é totalmente diferente disso. Menos 2 elevado a 4. Quando nós não tivermos parênteses, significa que o menos não vai fazer parte da operação de multiplicação igual no exemplo anterior. Então, ele não vai só desaparecer, não. Cuidado com isso. Ele vai ser repetido. Eu repito o menos porque ele está sem parênteses. Então, o 4 está no expoente apenas do 2. E eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que 4 vezes? Porque o expoente é 4. O menos, então, eu repito mais uma vez. E eu faço a operação 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Por isso ficou menos 16. Para terminar, nós temos a radiciação com números inteiros. A radiciação é a operação oposta da potenciação, tipo adição e subtração, tipo multiplicação com divisão. A radiciação é o oposto da potenciação. Para quem não lembra, esse é o formato, onde nós temos o radical, o número que está dentro é o radicando, o índice é esse número que está representado pela letrinha N, e o resultado disso é o que a gente chama de raiz. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 25. Como que eu calculo a raiz quadrada de 25? Pensando que número vezes ele mesmo, que número ao quadrado, que dá 25. Nesse caso, a única resposta possível é o 5. Bom, raiz quadrada de menos 25. Aí temos um problema, porque não existe um número ao quadrado que dê um número negativo. Portanto, esse resultado da raiz quadrada de menos 25 não pertence ao conjunto dos números reais. Ele faz parte de um outro conjunto que é um assunto só para o ensino médio. Agora não. Então, por enquanto, a resposta é não pertence a R, não pertence ao conjunto dos números reais. Da mesma forma que eu falei na parte de potência, quando nós temos esse menos do lado de fora, muda totalmente de situação. Nesse caso, a raiz é só do 25 e o menos que está do lado de fora, eu repito. Por isso, nesse caso aqui, com o menos dentro da raiz, não tem resultado no conjunto dos números reais. Mas esse aqui, com o menos do lado de fora da raiz, tem resultado sim. Repete o menos e calcula a raiz quadrada de 25, que é 5. Bom, agora é hora de fazer a segunda lista que eu deixei disponível para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até o vídeo da semana que vem.